Isso aí, pessoal, mais um exercíciozinho aqui para a gente treinar na parte de while. Nós estamos falando de loops, estamos aqui trabalhando com o enquanto, que é o while. E esse programa, ele pede o seguinte: escreva um programa que receba números do usuário enquanto eles forem positivos. Ou seja, por que eu vou ter que usar o while? Porque existe uma condição que ela é dependente de cálculos do próprio programa. Nesse caso, ela é dependente de uma entrada, do que o usuário informa. Se eu falasse assim, olha, que receba 20 números do usuário, aí eu posso fazer um for. Aí é um problema que eu resolvo com for, não com while. O melhor é resolver com for. Mas nesse caso não. Quantas vezes ele tem que rodar? O for ele precisa saber quantas vezes ele vai rodar, ou pelo menos uma variável precisa determinar isso. Nesse caso não. O usuário vai entrando com valores. Mas quando ele digitar um número que não é mais positivo, então é para sair e imprimir a média dos números digitados. Tá certo? Eu vou entender que o número negativo, né, o número não positivo, não é para entrar nessa média. Ele é só uma condição de saída. Então ele não vai ser calculado a média incluindo ele. Bem, para eu calcular uma média, eu tenho que fazer o somatório. Tem que ir somando os números todos e depois dividir pela quantidade de números entrados. Então, primeiro eu tenho que contar quantos números são e segundo eu tenho que fazer o somatório. Eu tenho dois contadores. Um é o contador de números, o outro é o contador que é somatório também, porque ele vai só incrementando o valor para fazer o somatório. Então a coisa começa aqui, ó, com essas duas variáveis, variável contadora, né, ela começando em 0, até agora eu não tenho nenhum valor, e a variável soma também começando em 0. Eu preciso, para começar o while, eu preciso de receber o primeiro número para ver se esse número é positivo. Tá? Se esse número for positivo, se esse número for positivo, ele vai entrar no while. Então eu tenho que pedir o primeiro input aqui já, ó, input. Então como é que vai ficar? Entre com valor positivo ou negativo para sair. Vou aumentar essa tela aqui para ficar menor. Então ele vai entrar com valor. Aí vem while, o quê? Opa, o input aqui vai para quem? Vamos chamar de n aqui o número que o usuário informa. Então o n recebeu o input. Então começa aqui. Enquanto o n for maior ou igual a 0, escreva um programa que receba números do usuário enquanto eles forem positivos. Vou colocar que maior do que 0 só. Se for 0 não vai valer não, não dá não. Eu estou considerando 0 não é positivo não. O que é para fazer então aqui dentro? É para fazer o cont, receber cont mais 1, significa que tem mais um número para ser somado, né? E o soma, ele vai receber o soma mais, veja só, são variáveis contadoras, elas vão mudando de valor, mas baseado no valor que elas têm. Então tem que ter o cont do lado direito da igualdade aqui, ó, do recebe, porque o valor que já estava antes tem que ser usado para calcular um novo valor. Tanto para o contador, senão ele nunca muda de valor, tanto para o soma, ele nunca seria incrementado. Então soma recebe soma mais o próprio n. Eu estou somando a variável n agora à variável soma. Bem, ao fazer isso, terminou? Não, agora tem que entrar com um novo valor. Entrar com outro valor. Então tem que ter um input de novo. O usuário entra com um novo valor agora. Entra com valor positivo ou negativo para sair. Se ele digitar negativo, não cai na condição e ele sai. Ao sair, o que precisa fazer? Precisa fazer um printf, que é para imprimir a média. Então, como é que fica? A média dos números foi %g. Ponto, quebra de linha. O que vai imprimir no lugar do %g? A média. O que é a média? É a soma dividido pelo cont. Só isso. Só isso. Não tem mais nada. Soma dividido por cont. Eu posso fazer inclusive dentro do próprio printf. Eu podia ter feito assim uma variável média, receber soma dividido por cont. E aqui imprimir só média. Mas não precisa. Posso fazer direto aqui. Soma dividido por cont. Vamos rodar para ver? Entre com valor positivo ou negativo para sair. Aqui também está pequeno nessa tela. Vamos colocar 5. Entre com valor positivo ou negativo para sair. 2.
Vou colocar 3, e agora você colocar um negativo, vou colocar 0, por exemplo. A média dos números foi 3.333. Eu entrei com 5, 2 e 3, deu um total de 10. 10 dividido por 3 deu 3.33. Parece estar funcionando. Eu deveria, para ter certeza, testar vários valores, né? Não testa sempre o primeiro e já conclui que está certo, não. Mas eu não vou gastar esse tempo aqui, não. Eu quero fazer uma observação aqui, olha. Imagine que na hora que o usuário digitar pela primeira vez esse n, já seja um número igual a 0. Imagine essa situação. Ele já digite 0 ou já digite um número negativo. Tá? Então o que significa? Ele vem no while e na primeira vez que ele testa, a condição já não é verdadeira. Ou seja, o n não é maior do que 0. Ele não entra aqui, então ele nunca incrementa o contador, nunca incrementa a soma. E ele já vem para cá e já vai querer imprimir a média e vai querer fazer essa operação. Só que essa operação não vai ser permitida porque você não pode dividir por 0. Né? O cont vale 0, ele não foi mudado de valor. Então isso daria um problema. Né? Então vou rodar aqui para ver. Eu já vou digitar aqui o número -1. Pronto, já deu problema, divisão por 0. Então não posso. O que é o ideal então? Eu tenho um if aqui. Ó. Se não é o n ser diferente de 0, porque se eu digitar 0 em qualquer momento do meu programa, ele sai do while e vem para cá, e o n vai estar valendo 0 naquele momento. Eu tenho que testar se o cont ele é igual a 0. Se o cont for igual a 0, então é para imprimir alguma coisa do tipo assim. A média dos números foi 0. É a única coisa que eu posso fazer. Ou então eu falaria que... e aí eu não vou fazer essa operação, logicamente. Ou então eu vou falar assim, nenhum valor foi informado. Mas aqui eu vou falar que a média foi 0. Se ele não informou valor nenhum, então a média foi 0. Vou chamar desse jeito. E aí vai ter um else, né? Lógico. Por quê? O else é que vai imprimir a condição certa aqui, ó. Né? A média dos números. Então se o cont não for igual a 0, aí ele pode calcular a média normalmente. Tá certo? Então nós estamos tratando uma questão aqui que é a possibilidade de ter um valor 0 numa divisão de forma que eu estou fugindo dessa situação. Então se eu digitar aqui de novo, olha, -1, já vai sair logo, né? Beleza, ele saiu, mas não deu erro. Ele falou, a média dos números foi 0, ele imprimiu isso aqui, ó. Né? E se eu tivesse apresentado outros valores, 5, 5, 5, já deu 15, né? 15 agora, pronto, e agora eu vou digitar 0, então eu digitei 4 valores e ele fez a média dos números, foi 7.5. Então ele já não veio mais nessa parte, porque o cont já tinha sido incrementado aqui dentro, já tinha mudado de valor. Então ele veio só no else e imprimiu a média correta aqui, calculada, não a média que já estava prevista, que era 0, se não tivesse número nenhum informado. Então esse foi o exercício 43 da lista 2, o primeiro que a gente viu sobre o while.